Alô, galera, Vasco e Análise aqui, Marcelo falando. Vamos trocar uma ideia aí sobre dois pontos, né? Primeiro ponto aqui é qual o prejuízo que o Vasco vai ter com o afastamento do Jair o resto de 2025. Primeiramente, claro, né, não é culpa do jogador, em absoluto, é culpa exclusiva lá daquele jogador que deu entrada no Jair, né? O Vasco vai ter essa perda, vai renovar o contrato do Paulinho, que vence em dezembro, que expira em dezembro, melhor dizendo, né? E vai ficar aí de 9 a 10 meses pagando salários sem poder contar com o jogador. Repito, a culpa não é dele, mas há um prejuízo porque o Vasco, né, vai estar pagando salário para um jogador e não pode contar com ele. Esse prejuízo o Vasco vai ter que segurar, não tem jeito. Assim como já segurou, tem pouco tempo que o Jair também ficou fora, quase 10 meses, 8 meses, não vou lembrar agora, juntamente com o Paulinho. Ambos, Paulinho e Jair, ficaram fora durante muito tempo, 2024 e 2025. E com a volta agora dos dois, né? Paulinho ainda não se recuperou totalmente, não voltou a apresentar futebol, ter a minutagem que ele precisa, né, para mostrar serviço, e o Jair, que vinha sendo usado pelo Diniz, vai ter esse problema aí, né? Falando da parte, isso é a parte financeira, né? Pagar salário para um jogador e não poder contar é um prejuízo, né? Que o Vasco vai ser submetido a isso, por conta de uma entrada criminosa do jogador do Sport. Já soltei vídeo sobre isso, que só pediu desculpas depois que foi ameaçado, né? Segundo ele. E o Klaus, em campo, nada disse, né, com relação a isso. Bom, o prejuízo esportivo é que quem gosta de tática, e se você não gosta, vai para outro vídeo. O vídeo aqui vai falar um pouquinho de tática agora, né? É para quem gosta de conversar sobre isso. O Diniz vinha colocando dois volantes, 2 segundos volantes, né? Linha alta, o jogo posicional, apoiado, né? Tentando ficar com a bola. E aí você trabalha com dois segundos volantes, né? Mais habilidade, mais toque de bola. Tietê e Paulinho, Tietê e Jair fazem aquele balanço na frente aí dos atacantes, né? Entre os zagueiros também. Então o Vasco ficava nesse tipo de jogo, né? E agora, o Diniz estava preferindo esse tipo de jogo, porque tinha o Hugo Moura jogando com o Tietê ou jogando com o Jair, colocou o Hugo Moura para a zaga e preferiu aí fazer essa formação com 2 segundos volantes, né? Em algumas partidas o Vasco foi bem com essa formação aí. Mas o problema é que o Vasco não tem 2 segundos volantes, né? O Thiago Mendes joga de segundo volante também. Tem jogado no Vasco quando entra mais de primeiro volante. Até porque sem intensidade, né? Sem aquele balanço que o segundo volante tem que fazer, apoiando os atacantes e ajudando na marcação, né? O antigo 8, né? Quem se lembra, antigamente, né, era pautado assim, né? 5, 8 e 10. 7, 9 e 11, né? O 5 era só o marcador, né? O 8 marcava e apoiava, e o 10 era o craque, né? O Vasco, a gente teve aí o 5-5 Dunga, jogou um tempo no Vasco, o Giovani, o camisa 8, né? E o 10, que jogava de 10, era o Dinamite lá, quando ele recuou para ser para municiar aí, né? Como municiou Romário e Mauricinho, época boa, né? Mas voltando para cá, o Diniz não tem 2 segundos volantes, né? Ele vai ter que mudar o esquema de jogo dele, voltar a jogar com um primeiro volante, jogo diferente, vai ter aí uma modificação, né? A gente reclama aqui das substituições do Diniz, às vezes o time acaba sem um zagueiro pela esquerda, como já acabou, com um volante só. Outro dia a gente estava vendo aqui o jogo, era um 4-1-5, né? Uma doideira total, né? 4-1-5. Um volante só e 5 atacantes e 4 defendendo, né? Mas vai ter esse problema aí para o Diniz resolver, né? Vai, só tem 2 segundos volantes, Jair e Tietê.
Tietê, inclusive, hoje está machucado, né? Vai se recuperar para o jogo do Botafogo. O Jair vai ficar fora 9 meses. Essa é a notícia que a gente tem aí, né? Paulinho, Hugo Moura, Cocão e Cauã, né? Esses 4 caras aí. E o próprio Thiago Mendes também não são um segundo volante, como pretende usar o Diniz, né? Segundo ponto do vídeo aqui, Cuesta não é Mauro Galvão, né? Acho até que vou colocar esse título no meu vídeo. Cuesta tem 1,79 e o gênio, né? Cracaço de bola Mauro Galvão, 1,80. Não vou comparar, não estou comparando nada, né? Em absoluto, né? Nem vou dizer que o Cuesta pode ser um novo Mauro Galvão. Claro que não, né? Não é isso. Só que hoje ele foi bombardeado lá na coletiva, né? Só tem 1,79 para zagueiro, né? E ele disse, olha, eu compenso isso aí, eu compenso, né? 1,79 pelo posicionamento, antecipação e impulsão, né? Acho difícil ter esses 3 elementos como tinha o Mauro Galvão, né? Posicionamento, estava sempre bem colocado, antecipava e tinha uma impulsão terrível o Mauro Galvão. E tinha um 4º elemento, né? Para quem acompanhou a carreira do Mauro Galvão, para quem lembra de pesquisar sobre isso, o Mauro Galvão tinha um segredo, que depois ele acabou contando, né? Qual é o segredo? Ele esperava o atacante pular, né? Se o atacante caísse para um lado, ele não ia para esse mesmo lado, ele ia para o outro lado, né? Não ia cair, né? Então, o atacante caiu com a perna direita no chão, a tendência é que ele fosse para a esquerda, segundo o Mauro Galvão, né? Mauro Galvão tem um vídeo que ele fala isso. Ele acompanhava o posicionamento da queda do jogador quando pulava, né? Para saber para onde o jogador iria, para antecipar isso, né? É mais ou menos aí, para quem gosta de luta, né? Verificar lá do UFC e tal, a base do cara e tal. Os caras fazem treinamento, né? O lutador vê lá a base do outro para estudar entrada e saída de golpes, e o Mauro Galvão, cracaço, gênio, fazia essa leitura aí com relação à queda do jogador para a continuação de uma jogada, né? Depois de uma subida para disputar a bola. Interessante demais, né? Então acho difícil o Cuesta ter posicionamento, antecipação e impulsão do Mauro Galvão, né? E o Mauro Galvão tem um centímetro a mais que ele, né? O Mauro Galvão tinha 1,80 só e o Cuesta 1,79, né? Vamos torcer aí para que o Cuesta tenha 30% de impulsão, 30% de posicionamento e 30% de antecipação do Mauro Galvão. Já estaria bom, né? Pelo amor de Deus. Para fechar aqui o vídeo, né? PH, Puma e Paulinho da base, pela direita, né? Piton, Vitor Luiz, Leandrinho e Riquelme, pela esquerda. Volante, já falei, né? Primeiro e segundo volante. Criação, Nuno, Couto, podendo fazer a criação França, né? E o Garré, né? Que não é atacante. Nuno também não é atacante, está jogando na criação. E na frente, atacante, Verratti, Ryan, David, e podendo também utilizar tanto o Matheus França quanto o Nuno na frente como atacante. Esse é o Vasco que vai até o final aí do campeonato. Quer acender vela? É para esses caras aí. Não tem outro, né? Tem outros. E aí tem coadjuvantes, né? Que podem aparecer aí, Cocão, o próprio Thiago Mendes e tal, mas esses são os caras que a gente tem que fazer promessas, né? Para quem gosta de fazer promessas, capuchinhos, Nossa Senhora Aparecida, né? Depende da religião, a pessoa faz a promessa que ela quiser, né? Então sugiro aí que a gente faça algum tipo de promessa. Esses são jogadores apenas, né? Ah, e o Andrés Gomes, né? Que o Vasco contratou. E o Andrés Gomes, né? De atacante. Então, Robert Renan, Cuesta, Cauã, Thiago Mendes, Andrés Gomes, e falta um que me deu branco agora. E Matheus França. Esses são os caras que vão aí pra frente, né? Eu esqueci do Andrés Gomes como atacante, né? Se gostou dos comentários, inscreva aqui no meu canal Vasco Análise, dá um like para mostrar o YouTube engajamento, sininho para mostrar o YouTube que você quer receber meus vídeos. Quando forem ao ar, Vasco Análise, fique com Deus e até o próximo vídeo.